Eu queria começar a falar sobre... Existe uma coisa na cultura brasileira que só existe em mais 2 outros países. É o famoso jeitinho brasileiro. É uma cultura enraizada dentro do nosso sistema brasileiro, que para tudo que eu quero conseguir há uma facilidade. E infelizmente essa cultura enraizada no Brasil, ela veio através de uma cultura folclórica carioca, chamada de Macunaíma. Alguém já ouviu falar sobre isso? E essa cultura folclórica, ela vai falar de um menino que não queria se desenvolver, não queria crescer, não queria trabalhar, e ele queria achar alguns meios mais fáceis para conseguir algumas coisas. E infelizmente a gente quer aplicar essas coisas também para o reino do Senhor. A gente acha que com um jeitinho a gente vai conseguir balangar o beiço e a gente vai conseguir convencer o Senhor de que o meu pecado é legalizado, de que no céu o Senhor recebe tudo. Quando na verdade Jesus diz: vinde a mim como estás, mas não quer dizer que você tem que ficar do jeito que você está. Porque repita comigo: no reino de Deus, repete forte, no reino de Deus não existe jeitinho brasileiro. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ô Jesus, sabe como é, né? Aceitei ao Senhor, mas eu vou ali tirar minha habilitação. Reprovei 3 vezes. Ai, vou pagar o quebra. Quantos aqui odeiam corrupção? Quem odeia com força, assim, ó. Corrupção eu odeio com força. Quando você paga a bendita da propina para quebrar lá a carteira, você está pagando propina, você está sendo corrupto também. Não estou julgando ninguém aqui não, viu? Eu lembro quando eu fui passar na prova da habilitação, eu reprovei 6 vezes. Na força do ódio. O cara não aguentava mais ver minha cara lá. Aí eles falaram: ô filho, se enquanto você não pagar a miséria do quebra, não vai. Eu falei assim: então não vai. Não vai, não vai. E aí eu lembro que eu estava ainda na igreja do Tereza, a pastora Chile pregou sobre uma palavra, lembro até hoje, desatando os nós. Existiam uns nós na nossa vida que estava atado, e ele precisava desatar a partir de um posicionamento que a gente tomava referente àquilo. Eu falei: Deus, eu fui na força do meu braço das 6 vezes, velho. Eu sei que é uma coisa idiota, para o Senhor talvez não tenha valor nenhum, mas assim, eu quero tirar minha carteira, tá ficando vergonhoso já. Aí eu fiz oração, passei na 7ª vez para glorificar o Senhor e falei assim, não sei se o cara ficou com dó de mim assim, entendeu? Mas eu falei assim: passei, igreja. Eu falei: não paguei o quebra. Nada contra, mas já entenda que isso é uma cultura corrupta. Está estabelecida no nosso sistema. E infelizmente, se você fez isso, dá tempo de se arrepender. Vai lá, confessa o crime, vai presoeira. Brincadeira, faz isso não. A gente se pega naquilo que a cultura também diz. O Hérito, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo faz. Então por que é errado? Porque a palavra de Deus diz que nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa cultura não é estabelecida pela terra, mas é a cultura do reino. Então a minha mentalidade tem que ser a cultura do reino. Então a cultura do reino é totalmente oposta. Jesus ele fala que se o mundo está nos amando, existe uma coisa errada. Repita comigo: o mundo, repete forte, senão eu vou mandar repetir várias vezes. O mundo tem que me odiar. É isso. Não tem segredo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Você vai colocar a versão mais nova? A versão mais nova? NVI. Quando você achar, você dá glória a Deus aí. Gente, eu sou barulhento. Vocês vão perceber isso. Em casa, tenho dó dos meus vizinhos, que inclusive são daqui da igreja. Eles não me deixam mentir. Sou muito barulheiro. Às vezes, a gente está conversando lá em casa, eu, meu pai e minha mãe, a Karen está lá embaixo e fala: meu, que briga é essa? Eu falei: que briga o quê? Nós estamos só conversando. É que nós é meio surdo dos ouvidos, aí nós temos que falar alto, que é uma competição. Não sei se a família é assim.
Quando tem gente que fala demais, é um querendo falar mais alto que o outro, para poder entender, aí vira uma salada de fruta. Achou aí? Vamos lá, vamos ler do capítulo 11, do 7 ao 12. Quando acabou de instruir os seus 12, enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Verso 8. Senão o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho diante de você. Em verdade lhe digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora isso aqui é o que pega pesado. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência e pessoas violentas o invadem. Alguma versão vai dizer que o reino de Deus é tomado à força e aqueles que usufruem de violência as tomam. Tá pegando a visão aí? Vamos trazer um contexto para esse texto. A Bíblia vai dizer que João Batista, ele envia 2 dos seus discípulos para verem o que Jesus estava fazendo. E João Batista, por mais que já sabia quem Jesus era, ele estava em uma situação meio difícil. Ele falou assim: por favor, na minha versão aqui, vai ver se eu não estava errado. Vai lá visualizar se o que Jesus está fazendo realmente é aquilo que eu ouvi, que eu preguei a vida inteira. Preparando o caminho para o Senhor, ele vai. E os discípulos chegam até Jesus e perguntam, Jesus fala assim: vá em paz. E aí vem toda essa bravura. E quando nós falamos que o reino de Deus ele é tomado à força, vai falar basicamente aprontar para João Batista. E eu consigo afirmar aqui para você que nenhum de nós aqui conseguiríamos ser pastoreado por João Batista. Nenhum de nós aqui teríamos estrutura para ser pastoreado por João Batista. A Bíblia vai dizer que quando João Batista batizava os... Quantos aqui foram batizados? Levanta a mão. Você que não foi batizado ainda dá tempo, né? Esse ano vai ter batismo do nada aqui, eu gostei disso. Do nada ele sai para a piscina e fala assim: bora. É isso. Alguém quer agora? Brincadeira. Então vamos lá. No seu batismo, o pastor Oswaldo ou o pastor Edilson, alguém botou o microfone para você e falou assim: confesse seus pecados aqui agora. Alguém fez isso? João Batista fazia. Conseguiria se batizar aqui confessando: eu confesso que eu adulterei, que eu roubei, que eu procrastinei, que eu fiz tudo de errado. João Batista fazia isso. João Batista era um cara totalmente radical. E está faltando isso hoje no nosso meio, sim ou não? A gente tem legalizado um pouco do pecado. Ah, mas se eu mentir para me sair bem, não dá nada. Ninguém vai saber, a famosa mentirinha branca. Não vou prejudicar ninguém. Ninguém vai ver. Mas João Batista era o cara que durante anos se enfiou dentro do deserto, vestindo roupa de quem, gente? Ixi. Isso. E comia mel e gafanhoto, se preparando para a hora que ele ia sentar o aço em todo mundo. Não era um cara que levava Jesus na brincadeira. Não era um cara que olhava para a palavra de Deus e falava: isso aqui eu vou seguir, isso aqui não. Isso aqui sim, isso aqui não. Não, era totalmente radical. A primeira vez que eu me recordo que eu ouvi essa pregação foi no Inconformados de 2013. E ainda era um outro pastor, ele pregava, ele falava sobre a radicalidade de João Batista. Está faltando João Batista na nossa geração de hoje. As pessoas que vão entrar dentro da faculdade vão falar não às drogas, não ao homossexualismo, não ao ativismo passivo, não! Vão se posicionar e vão botar a cabeça deles a prêmio, a qualquer custo, para defender o reino de Deus. Ah, Wellington, mas Jesus veio, me salvou e está tudo certo, eu quero ir para o céu, limpar a rua. Quando nós falamos de tomar o reino à força, a gente fala de viver na sua totalidade o reino de Deus.
Porque se você for salvo, tá ótimo. Mas imagina você chegar nos céus e Deus falar assim para você: filho, eu não queria só salvação para você. Eu queria te usar com dom de profecia. Eu queria que você operasse milagres, cura. Eu queria que você realmente usufruísse da sua totalidade, daquilo que eu tinha de melhor para você. Mas você se conformou em só ser um crente bonitinho, que vinha para a igreja, sentava no banco da praça e não fazia mais nada. Repete comigo: não vou me conformar. Me repete mais forte: não vou me conformar em ser um crente Nutella. Tem crente Nutella aqui? O pastor Edilson pregou sobre isso na quarta-feira, sobre as fases do reino: menino, jovem, depois velho. Tudo bem que se você acabou de estar Jesus, você está ainda tomando leite materno e está tudo certo. Existem alguns pecados que você vai vencer com o processo ao tempo. Top. Mas existem os jovens que são a força, que tem aquela virtude de bora pra cima. Eu lembro que na minha juventude aqui na igreja, meu Deus do céu, a irmã Maria que limpava aqui, ela tinha um ódio, minha certeza. Que eu vinha pra cá do nada, tocar essa bateria, eu queria dormir aqui, botava o colchão, ficava e o povo queria me expulsar. Porque eu amava esse ambiente. Eu queria estar ligado nisso aqui o tempo inteiro. Porque o jovem, ele é a força, ele é aquela vontade. Mas o jovem também é a inconstância. Ah, como isso me irrita em mim mesmo. Porque eu sou jovem ainda, eu sou velho. A inconstância, uma hora está flutuando, quer ganhar a faculdade, ganhar Jesus para todo mundo. Tem hora que está na maior depressão, está cortando os pulsos, não está querendo mais saber de Jesus, quer largar tudo. E aí já tem um homem mais maduro, que é o cara que aguenta tranco. Aquele que consegue discernir as estações do tempo, que consegue ter um entendimento abrangente. É o cara que se comporta muito bem, fala muito bem, mas também, se não tomar cuidado, acaba caindo numa estrada de via longa chamada religiosidade. Por isso que nós temos que também ter o equilíbrio de tudo. Até quem tem 100 anos de idade tem que lembrar da sua época de infância e falar assim: preciso voltar à doçura de uma criança e à pureza dela. Nossa, eu não tenho mais a força de um jovem, mas preciso ter a vontade e o sonho. Precisamos ter o equilíbrio absolutamente de tudo. Voltando a falar de João Batista. João Batista era um cara totalmente radical. Será que você teria coragem de se posicionar como João Batista se posicionava? Certa vez, João Batista ficou sabendo que um rei, qual era o nome do rei? Herodes. Estava fazendo o quê? Pegando a cunhada. Ele falou: tá o quê? Ah, não. Vou caguetar esse cara. A gente às vezes não se posiciona porque a gente pensa aquela frase: não é problema meu. Ai, não é da minha conta. Não vai me afetar em nada. Não vai te afetar em nada? A Bíblia diz que se você só faz aquilo que o seu Senhor te pede, você é um servo inútil. Você tem que fazer mais. Você está vendo o seu irmão ir para o inferno? Abre a sua boca. Fala assim para ele: ô, você está vendo o que você está fazendo? Não. Se ele não quiser fazer, você fala: ah, vai embora para o inferno com força então. Mas você tem que alertar ele. Fala assim: filho, o caminho que você está tramando não é legal. João Batista botou a boca no trombone, falou para todo mundo: ó, tá pegando a cunhada, gente. E o que aconteceu com o João Batista? Se houvessem denúncias do nosso cristianismo, será que nós seríamos condenados? Uma vez eu lembro que eu orava muito depois que eu vi essa pregação. Eu falei: Deus, nossa, é jovem, é inocente. Aí eu falei: Deus, com força assim, ó, eu quero que tenha um cartaz no inferno com a minha cabeça valendo R$1 milhão. Os demônios vêm tudo atrás de mim. Porque quer dizer que eu estou incomodando Satanás. E eu lembro que depois de fazer oração, algumas semanas eu comecei a passar vários B.O. Gente se levantando, falando, difamando, contando mentira. Eu falei: Deus, está acontecendo? Ele falou: você não pediu? Falei: nossa, então manda mais. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados sois quando vocês são perseguidos por amor do meu nome. Então você tem que se alegrar com isso.
Não dá, se a sua vida está pacata, espiritual, está nada acontecendo, você precisa ir para a UTI do Senhor que está morrendo. A vida do crente é luta, não é não? É luta. A gente olha aquele versículo e fala: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Só é vencedor se você tem luta. Não vai fazer sentido você não ter luta. Não tem luta quem já morreu, está dormindo e descansando no seio de Abraão. Agora você pode aplaudir o Senhor pelas suas lutas? Aplaude com força. Fala: Deus, obrigado pela luta. Obrigado pela adversidade, Jesus. João Batista viveu a totalidade do seu ministério. Ele viveu a totalidade, porque ele não se conformava. Sabe aquele versículo de Romanos 12:2 que a gente olha e fala assim: não vos conformeis com o rumo deste mundo, nem vou me amoldar aos padrões deste mundo, mas renovai pela mente a sua palavra. Cara, isso João Batista vivia na prática. Ele não se conformava em viver uma vida cristã medíocre. Tem o famoso ordinário e o extraordinário. Você é quem? Está sendo um crente ordinário ou um crente extraordinário? Mas ser um crente extraordinário não quer dizer que você não peca não, tá? Se não, se tiver alguém que não peca, vamos orar para que encontre Enoque. Não é não? Não fala sobre isso. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim: pecador não é aquele que se suja, mas é aquele que sabe aonde tem que se limpar todas as vezes. É aquele que reconhece o caminho da cruz, e ele vai para debaixo dos pés do Senhor, e ele busca a redenção diária. Moacir pregou sobre isso na quinta-feira, quando ele falava de Davi. Davi era o cara segundo o coração de Deus, mas cometeu tantos erros, e a sua família pagou caro durante anos por causa dos erros dele. Nós podemos mudar o jogo, porque as nossas escolhas vão influenciar os nossos filhos, nossa família. Você decidir viver um cristianismo a ferro e fogo vai mudar a percepção da sua casa sobre Jesus. Isso é absolutamente tudo. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías que nós merecíamos o inferno. É forte falar isso, né? É ou não é? Mas nós merecíamos o inferno. O inferno não foi criado para nós, mas por causa da queda de Adão, todos nós, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de... O que é destituído? É ser separado. Infelizmente, bonitão, por causa do seu fedor, do seu pecado, você não vai poder compactuar com uma vida de santidade. Não é porque Jesus quer, é porque não tem como ele se misturar com o pecado. É o água e o óleo, não mistura. Você tenta, bate, o negócio não vai. Então nós precisamos perceber essa percepção. E quando nós olhamos para a palavra no Velho Testamento, o Velho Testamento ele aponta duas coisas. Repete comigo: espada e consequência. O que se fazia não tinha muita misericórdia. Pecou, paga. Era o olho por olho, o dente por... Era na tora. Não tinha muita escapatória não. Mas hoje, graças ao Senhor Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor, e nós acessamos uma porta chamada graça. Quantos aqui estão usufruindo da graça do Senhor? Tem alguém comigo ainda ou estão dormindo? Tem nem como, né? Só grito. O Novo Testamento vai falar de um sacerdócio acessível. E é isso que eu quero que você entenda. Não existem mais secretárias nem secretários no reino de Deus. Você tem livre acesso ao sumo sacerdote, a Jesus. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós usufruímos de um relacionamento puro, saudável e simples com Jesus. Aquele cara que não vai se corromper, ele entende o papel dele no reino de Deus, e ele começa a se comportar como tal. Sabe, tem momentos que a gente precisa pedir ajuda, levantar e falar assim: estou precisando de oração, a luta está demais. Aí aquele famoso cordão de 3 dobras, preciso de uma oração aqui, pelo amor de Deus me ajuda. Mas tem horas que ninguém vai poder te ajudar.
Ninguém. Só você e o seu relacionamento com o Senhor. E se você não tiver relacionamento com o Senhor, como você vai ter a ajuda do Senhor? Porque eu sei o que é esse sentimento de você ficar anos sem buscar o Senhor, e quando você precisa dele, você fala: meu Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu estou buscando o Senhor por interesse, né? Uma vez eu ouvi uma outra frase: quem não gosta de orar, não tem motivo para estar no céu, já que vamos orar o dia inteiro lá. Se você não tem uma vida de oração aqui embaixo, irmão, não tem motivo para você estar no céu, porque você vai orar o tempo inteiro. Você vai falar com Deus o tempo inteiro. Você vai adorar Ele o tempo inteiro. Ah, mas eu não gosto da área do louvor. Ih, desculpa. Os anjos ficam lá 24 horas. Santo, 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 santo. Se você não queima aqui embaixo, lá em cima não tem Brastemp. Lá ou você pega fogo, mas o fogo do Senhor mesmo assim, ou nada, ou zero. Tem alguém comigo ainda? Glória a Deus. Eu nem entrei na mensagem ainda. Brincadeira. A Bíblia vai dizer que por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e junto com ele o que, igreja? A morte. Mas por meio de Jesus veio a redenção para todos os homens. Isso é lindo, porque Jesus, na sua onisciência, onipotência, Ele pensou num plano desde a fundação do mundo, sabendo que Adão ia dar errado. Mas mesmo assim Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Qual é a lógica de Deus criar um homem sabendo que desde a fundação do século Ele sabia que ia dar errado? Repete comigo: simplesmente o amor. Ele ama tanto eu e você, que Ele traçou um plano para nos levar de volta a Ele. 2024 anos depois, nós temos a oportunidade de realmente entender a importância do reino. Só que eu quero te trazer a consciência que só a salvação não é suficiente. Você precisa entender que você tem um papel aqui na terra, e que o tempo inteiro o diabo vai ficar pegando lama para tentar sujar suas vestes. Nossa, é muito Deus aqui. Moacir pregou sobre isso na quinta-feira para os homens, sobre a tentação. Davi, isso eu lembrei real. Oportunidade de pecar nós temos o tempo inteiro. Aí quando vinha um pensamento do demônio, eu falava: e aí, vou ficar no palácio ou eu vou para a guerra? Ficou na minha cabeça real. E aí eu fiquei pensando nisso, é verdade. Quando a tentação vier para você, a Bíblia só manda você fugir daquilo que você não aguenta. A Bíblia diz para você resistir ao diabo e fazer o quê? E ele fugirá de vós. Mas da tentação ele manda você correr, porque você não é super-homem. Repete comigo: nos meus braços, nas minhas veias, não tem óleo da unção, tem sangue. Você é carnal, você está sujeito à queda. Não existe um super-homem aqui. Se tiver, revele-se a nós, em nome de Jesus. Então você precisa entender isso. E que é o mais legal: o diabo ele vai ficar o tempo inteiro tentando jogar lama para sujar suas vestes. Mas você precisa ficar atento. Se ouvir tão somente a voz do Senhor teu Deus. A Bíblia vai dizer isso várias vezes. Se ouvir atentamente. Se ouvir atentamente. Quer dizer o quê? Que Deus está falando. Eu não sei você, mas já chegou fase da minha vida que eu falei assim: nossa, Deus está falando nada, velho. Aí você vem para a igreja, ouve uma palavra, você fala: nossa, Deus está falando nada. Aí está uma coisa errada com você. Talvez não é que Deus não esteja falando, mas você está tão focado no eu, no ego, que você não está conseguindo discernir a voz do Senhor. Não sei você também, mas às vezes a gente fica tão chateado quando a gente cai nas mesmas coisas, não é verdade? A gente se sente sujo, impuro, indigno de falar com Deus. Aí entra a questão da nossa identidade, porque nós temos que entender que nós não somos aquele servo, nós somos o filho. Nós temos livre acesso ao Senhor. Então se você cair, usa da palavra como seu escudo,
como a sua argumentação diante de Deus. É tão legal ver que Jesus, ele não deu esse exemplo. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e o diabo foi lá tentar ele, e ele usava a palavra o tempo inteiro para rebater. Agora, se você não conhece a palavra, vai ficar difícil você rebater o diabo, as tentações, as dificuldades da vida. Em momentos de decisões, quem é a primeira pessoa que você procura? A oração não é o último recurso. Não é, na verdade, a oração não é o primeiro recurso dos desesperados. Falei errado a frase. Vou falar de novo. A oração não é o último recurso dos desesperados. É o primeiro recurso dos avivados. Repete comigo que eu gostei, ficou legal. A oração não é o último recurso dos desesperados. É a primeira opção dos avivados. Pode aplaudir ao Senhor. Quando nós falamos de novo sobre tomar o reino à força, nós estamos falando de acessar coisas que existem no Senhor, que estão liberados para nós nessa terra. Eu estava esses dias fazendo caminhada, botei uma pregação para ouvir, e foi muito engraçado que o pastor estava falando assim: nós oramos tanto para o reino do Senhor vir à terra, mas sabia que isso também funciona na nossa finança? Porque às vezes a gente está todo endividado, todo lascado, mas a gente não se apodera do que a palavra de Deus diz, que o Senhor, ele é dono do ouro e da prata. E se a gente está orando para que venha o teu reino no céu como é na terra, não se esqueça que nos céus você vai andar sobre o ouro, você vai andar sobre as coisas preciosas. Então aqui na terra, começa a se posicionar e fala assim: eu vou andar sobre o dinheiro, ele não vai me governar, eu que vou governar ele. Eu falei: nossa, Jesus quebra nós de tudo que é lugar, que esse negócio do vem teu reino, né? Pode aplicar em tudo, irmão. E nós vamos lembrar agora de uma história muito linda. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 13. Eu acho que é versículo 32. Coloca para mim para eu ver. Isso. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Solte aí. Aqui Moisés pede para os espiãos olharem a terra. Presta atenção nisso, que é incrível. Deus chama Moisés e levanta ele para ser o libertador do povo, que estava cativo durante anos. Se acontece o processo lá, né, de Moisés, vai no deserto, volta, depois fica, depois vai, e aí vai. E aí no meio do caminho ele fala assim: vamos lá espelhar a terra. Presta atenção. O fato de Deus já ter levantado Moisés para ser o libertador, já significa que Deus deu a salvação para aquele povo. Já existe salvação para vocês, vocês vão sair, tá entendendo? Vocês vão sair ou não vão? Vão sair. Glória a Deus. Bora. Imagina, você tá lá preso, trabalhando no sol escaldante o tempo inteiro. Aí chega a notícia: ei, vem um cara que vai libertar nós. Como que você ia reagir? Acabou isso aqui, trabalhar nunca mais. Vou ficar felizão. Nossa, uma terra queimando leite e mel. Vou trampar nada, vou ficar, ó, de buenas. O sonho de todo mundo. Aposentadoria em nome de Jesus. Vem em mim. Eu acho que eu não vou ver mais, né? E aí o povo pega, anda pelo caminho e ele manda os espias olhar a terra. E aí os espias voltam e falam assim: vixe, deu ruim, não dá não. Que terra que Deus... Não é aquela terra, não é? Tem gigante lá, cara. Não dá para entrar lá não. É impossível, os caras é maior que nós. E aí o povo começa a murmurar: era melhor que Deus tivesse nos deixado no Egito, ia estar aqui para morrer. Ninguém aqui murmura, né? O Moacir costuma falar isso, eu acho legal. Bateu o dedinho na quina, só sai língua estranha. Certeza. E aí é engraçado que, presta atenção, Deus, ele sempre ele tem várias tipologias do Velho Testamento que sempre liga a Jesus. Tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. José é uma figura típica de Jesus. Moisés é uma figura típica de Jesus. Abraão é uma figura típica de... Tudo aponta para Jesus. E essa história é mais ainda, porque ele libertou o povo está salvo, certo?
Mas, para eles conquistarem a terra, eles teriam que lutar. Está entendendo? Eles tinham que tomar a força. Está achando que é só assim, é? Chegar e falar assim, vou ficar de boas. Vou fazer nada. Não, tem que lutar. E sabe o que é mais engraçado? Que essa geração nenhuma entrou, a não ser Josué e... Aí entra vários parentes que nós abrir aqui, vai ficar até tarde. É ou não é? Só que presta atenção, isso eu acho mais fenomenal. A promessa, chefe, às vezes ela é decepcionante. Quantos aqui tem promessa do Senhor? Às vezes a promessa é decepcionante. Porque Deus, durante 40 anos, o povo viu maná, carne de graça. Imagina um churrasquinho de graça, quem não quer todo dia, ninguém enjoa. Viu a coluna de fogo de noite, aquela nuvem maravilhosa de manhã, assim quando você acorda, aquele solzão de 50 graus, fala, pode vir, água de boa. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles possuem a terra prometida, quando eles entram na terra prometida, e eles pegam o maná, eles vão pegar o fruto da terra para comer, a Bíblia diz que o maná cessa, a coluna vai embora, não existe mais nada. Por que eu falo que a promessa é decepcionante? Porque você acha que você vai entrar na promessa sem fazer nada? Não, a Bíblia vai dizer que Deus mandou eles trabalhar, arar a terra, plantar na terra, colher da terra, e eles teriam que usufruir dos frutos da terra. Então eles não trabalharam durante 40 anos para ter que trabalhar dentro da promessa. Não é de graça, fala comigo, a graça não é de graça. A gente acha que a graça é Deus faz tudo, eu faço nada. Não é assim não. Você quer acessar a promessa? Tem que tomar ela à força. Ai Deus, eu ouvi isso até umas horas. Nossa, Deus falou que eu vou para a Inglaterra, para Londres. É bebê, tá falando inglês? Está achando que lá Bachúria resolve? Vai fazer um curso não para você ver. Aí vai chegar lá, vai ter que ralar lá para aprender lá. Não. Seja inteligente. Fala comigo assim, ó. Seja inteligente. Exato, gente. A gente precisa entender que tomar o reino à força vai falar de uma guerra. Fala assim, eu estou em guerra, que é a santificação. A Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá aí que pega. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, se limpe mais. Venha dentro do rio do Senhor e venha fluir e beber da fonte. É isso. Mas a santificação, ela vai exigir de nós alguns pontos muito cruciais. Como renúncia. Sabe, às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas terrenas para a gente usufruir de algo do reino do Senhor. Principalmente aquelas pessoas que não é errado você não estudar, você tem que estudar, tem que trabalhar, mas às vezes Deus não vai ter o estudo que você quer para você, às vezes Deus vai ter outra coisa para você. Eu conheço uma pessoa que durante anos ficou estudando uma certa área, e Deus falou para ela assim, é o seguinte, se formou, né? Não vai sair, vai exercer isso não. Você vai ser evangelista. É o quê? É isso aí. E ela teve que renunciar uma carreira inteira para viver o propósito na totalidade do Senhor. Eu não sei você, mas eu não quero fechar os olhos nessa terra e chegar lá no céu e Jesus falar assim, Wellington, eu tinha mais para fazer através de você. Não, zero game aqui, ó. Zera tudo aqui, ó. Deus, alguém pregou essa semana, não lembro quem foi. Quando eu chegar no mercado, foi a Milena. Me usa, Deus, no mercado. Tem alguém aqui que eu quero, que vai ser uma... Quem é que eu vou orar aqui e vai expulsar o demônio? Quem é que eu vou orar aqui e vai salvar, o Senhor vai salvar? Aconteceu isso uma vez comigo. Eu estava dentro do ônibus, chegou um menino do meu lado, fiquei balangando um beijo com ele, conversando com ele, legal. E aí eu falei para ele do nada, você conhece Jesus? Ele, não. Eu falei, apresentei. Aí ele, quer, fechou. Orei com ele dentro do busão, ele foi embora, nunca mais ouvi. Não perca as oportunidades de manifestar o reino de Deus aqui na terra. Porque o reino de Deus não é só Hello Kitty. Ele é tomado à força. E para ser tomado à força, você precisa se posicionar. Quantos aqui vão se posicionar em nome de Jesus? Deixa eu acelerar aqui que meu tempo está acabando. E quando eu falo que o reino de Deus não é Hello Kitty,
Nós temos que entender que Jesus, dentro da Bíblia, ele deu aproximadamente 39 más respostas, sabia? Eu falo de João Batista ser um cara assim bem duro, mas Jesus também era um cara bem equilibrado. E ele deu três más respostas que eu achei linda, que eu até anotei aqui. Uma foi aos seus seguidores, outra foi para os fariseus e outra foi para Pedro. Para os seguidores ele falou assim: Jesus, sua mãe, seu pai e seus irmãos estão aqui. Jesus falou assim: quem é meu pai e minha mãe, senão esses que estão aqui fazendo a vontade do Senhor? A gente lê a Bíblia às vezes e olha de uma forma literal, mas a gente esquece de olhar e tentar entender o contexto daquilo que está acontecendo. Servir ao Senhor é muito mais do que vir à igreja, é entender que Ele nos adverte para sermos filhos maduros, para chegarmos um dia à estatura do varão perfeito. É um processo. Jesus chega para Pedro, Pedro quer atrapalhar o propósito de Deus, e Deus olha para Pedro e fala, Jesus fala assim para ele: sai daqui, Satanás, pedra de tropeço. Imagina, você está andando com o seu pastor aqui, aí o pastor está com uma visão assim, ó, top. Aí você fala: ah, pastor, acho que não vai dar certo. Aí o moço vira e você fala: para trás de mim, Satanás. Já era, você sai da igreja na hora. Sai ou não sai? Porque a gente é dodói, né? A gente não aguenta um feijão assim mais duro. Vai levar para o coração, aí vai fazer: ah, eu vou ter que fazer psicologia para tratar minha alma. Ah, para de ser fresco. Deus me livre. E a outra mais resposta Jesus deu aos fariseus. Em Mateus 15, não precisa abrir. Mateus 15, Jesus adverte os fariseus falando assim: vocês são cegos. Ele chama os fariseus de cegos. Não sei assim, mas os fariseus eram os caras mais estudados da Bíblia. É os caras que na sinagoga mandava no culto todo. Jesus adverte eles e fala assim: vocês são cegos. E ainda falou assim para ele: vocês ensinam coisas humanas como se fosse dos céus. Ai, que coisa linda de ouvir de Jesus, né? Deve ser bom ouvir isso aí. E Jesus ainda vai falar em Mateus 10, 34, que ele não veio trazer paz, mas guerra. Colocar pai contra filho, nora contra sogra, e tudo para arrebentar a boca do balão. É aquilo que eu falei, o mundo tem que nos odiar. No mundo que a gente está vivendo, que o certo virou errado, o errado virou certo, ou na verdade o confuso virou tudo, e cada dia cria um gênero diferente, que já não estou entendendo. Daqui a pouco vai ter cachorro andando na igreja falando que é homem. Que isso? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é debater. Eu lembro que na escola, o professor de filosofia começou a meter o pau nos crentes. Teve um episódio de um pastor que bateu em 2 homossexuais, também não concordo, está errado, tem que dar cana, óbvio. Mas eles começaram a fazer daquilo ali como se fosse geral. Nossa, e virou todo mundo: crucifica, mata. Aí eu dentro da escola falei: Jesus, me dá uma oportunidade. Porque eu falei: Deus, eu vou entregar minha reputação para o Senhor, não tenho mesmo? Então, é isso que não entrega. Aí eu levantei a mão e falei assim: nossa, vocês estão falando aí de intolerância religiosa, mas vocês esquecem que a maioria dos religiosos que morrem durante o mundo inteiro são cristãos? Olha lá para a Síria, quantos crentes que morrem por causa da sua fé. Muitos muçulmanos não toleram os crentes e começam a morrer por causa disso. Do nada o jogo virou, todo mundo: isso aí. Eu falei: isso aí o que, seus demônios? Está tudo uma hora indo para um lado para o outro. Aí o professor de filosofia no final da aula falou assim: Wellington, você me fez pensar, cara. Eu achei isso incrível. Aí eu falei: não foi para você pensar não, foi só para eu provar para mim que eu não sou um cagão não. Se Deus me pedir para posicionar, eu vou me posicionar. Quantos aqui teriam coragem de fazer isso em nome de Jesus? Fala eu! Glória! Então essa semana você vai ter oportunidade de fazer isso, em nome de Jesus. Em certa ocasião também, só para eu terminar já, gente, prometo. Já passei, chefe, desculpa. Em certa ocasião, eu estava desempregado para casar. E surgiu uma proposta de emprego. Eu falei: top, vou com força, Senhor. Ó, tô indo. Fui lá fazer entrevista, passei. Chegou na última fase: vamos ter uma dinâmica. Eu falei: bora, dinâmica. A dinâmica é a seguinte: vocês aqui são dos crentes e vocês aqui são os não crentes. Vocês defendem Deus, vocês defendem que Deus não existe. Eu estava na parte dos crentes, falei: top.
Fácil, né? Escola bíblica dominical, pá, você vai usar todo o seu argumento ali. Dito e feito, fui, falei, pá. Aí ela falou assim, legal, agora vamos inverter. Aí eu falei, aí não. Aí eu falei, sinto muito, eu não posso fazer. Ela, por quê? Porque você preferia contratar alguém que está indo contra os seus princípios? Então eu não sou para esse cargo. Esvazei, não passei. Contei isso para um amigo meu falou assim, Wellington, mas era só uma entrevista, Jesus não ia levar a sério. Eu falei, era o quê? Sai, Satanás. Porque é aquilo, a Bíblia vai dizer que Jesus fala, se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do Pai. Pode ser a coisa mais idiota, mas você tem que se posicionar. Nem que isso custe o seu emprego, a sua faculdade, a sua escola, a sua promoção. Ei, diga não. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, que na luta contra o pecado a gente ainda não esboçou nem um pingo de sangue. Sabe, essa guerra ela é tão forte, ela é tão pesada, que a gente ainda não escorreu sangue de nós. Se você for ler Gálatas 5, é uma maravilha. Começa falando que o espírito é contra a carne é contra o espírito, e os dois não se bicam, e tem que ser assim para sempre. A sua carne não pode vencer o seu espírito, é uma gangorra. Você tem que estar com o espírito lá em cima e a carne lá embaixo. Mortifica ela, senão você não vai conseguir possuir a terra prometida, que é o reino de Deus. Eu vou adiantar um monte de coisa que tinha para falar aqui, misericórdia. Mas também existem aquelas pessoas que talvez a pregação não sirva para você. Falam, eu estou top, eu estou bem, eu estou renunciando, eu estou vendo minha vida cristã legal, eu estou vendo meu cristianismo assim, realmente fluindo no espírito, top. Mas existe uma outra coisa, que às vezes pode ser a sua pedra de tropeço, ou aquilo que você às vezes está perdendo a sua guerra. Talvez seja a religiosidade. A Bíblia vai falar sobre o vinho novo derramado em odre velha. E eu quero que você preste atenção nisso. A Bíblia ela é enfática quando Jesus fala assim: não é possível derramar vinho novo sobre odre velha, porque o vinho, ele fermenta e o odre ele não vai aguentar a fermentação. E ambos irão se perder. Então por isso ele não derrama. Mas sabe o que é algo incrível? Eu fui pesquisar o significado desse versículo no grego. E a palavra no grego se significa axos palaios, que significa alguém muito usado. Alguém que foi tão usado por Deus, que ele se achou tão top, que ele não consegue mais aderir ao novo de Deus, porque ele se tornou um odre. O que é odre? Aquela sacola de couro, que as pessoas usavam para beber água, para tomar vinho. E ela está tão enrijecida, que ela não suporta o novo de Deus. Porque ela foi tão usada por Deus, tão usada por Deus, tão usada por Deus, que ela não consegue ter a percepção do novo de Deus sobre a vida dela, ou sobre uma atmosfera, ou sobre uma igreja, ou sobre um tempo novo. Tudo para ela é faca, é faca, é faca, é pesado, é 880. E hoje Jesus ele quer renovar isso em mim e você. Ele quer que a gente entre pelas portas do céu, conquistado a coroa da vida, e falando assim: eu lutei o bom combate, eu realmente guardei a fé, e eu tomei o reino à força. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Abre para mim Jó 14, versículos 7 e 9. Hoje é o dia de você voltar ao campo de batalha e recomeçar a sua guerra para acessar na plenitude, a totalidade, o reino de Deus. Diz assim: para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. Versículo 8. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fossem mudas plantadas. Vira para o seu irmão e fala assim: existe esperança para você. Recomeça o game. Fala para ele: recomece o jogo. Talvez até aqui você olha para a sua vida e fala assim: eu estou perdendo essa luta, eu estou perdendo a guerra, eu não estou vencendo, eu realmente estou me perdendo. Mas hoje é o amanhã de você falar assim: Senhor, eu quero recomeçar o jogo, eu quero voltar a tomar posse daquilo que é meu por direito, eu quero me posicionar, eu não vou dar legalidade a Satanás mais, nem brecha para ele entrar na minha família e fazer a bagaceira. Hoje eu quero me posicionar para tomar o reino de Deus à força. Queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra e o Senhor falou no seu coração que você precisa se posicionar. Você precisa entender que nessa luta você talvez esteja perdendo.
eu queria convidar você para vir aqui na frente. E talvez você se sente como eu falei aqui agora. Você que foi muito usado por Deus durante muito tempo, e hoje parece que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, você não consegue mais usufruir da totalidade do Senhor. Eu também queria que você viesse aqui na frente. Não tenha vergonha. Eu sei que existem pessoas que precisam quebrar algumas coisas aqui nessa manhã. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Ninguém aqui é melhor do que ninguém ou é mais espiritual do que ninguém. A Bíblia diz que aquele que é servo, ele se prostra, ele reconhece a sua necessidade. Não tenha vergonha de vir aqui na frente. Talvez você está perdendo algumas guerras que o Senhor quer hoje te dar armas para você poder voltar a lutar. Como em Efésios 6. Hoje Ele quer renovar a couraça da justiça, a palavra, o calçado do Evangelho da paz, o cinturão da verdade. Hoje Ele está pedindo para você um posicionamento. Mas você precisa decidir sair do seu lugar, vir aqui na frente, reconhecer diante do Senhor e publicamente que você não é nada sem Ele.